O cinema brasileiro é fraco, não porque os cineastas são incompetentes, mas sim acomodados. Por causa de vários eventos, como a Era Vargas, a ditadura militar, eu tive que me defender do modo que foi possível, e a crise econômica. Essa tendência da gente permanecer acomodado surgiu de costumes e decisões dessas épocas que não aceitamos abandonar. Conectados, eles explicam o fracasso do nosso cinema. Com o sucesso de crítica e bilheteria de Ainda Estou Aqui, sendo o filme nacional de maior bilheteria depois da pandemia e com indicação ao Oscar, são levados à tona debates sobre o cinema brasileiro estar sendo salvo, se daqui pra frente ele vai ser mais valorizado ou se o filme é apenas uma estrela temporária em meio a uma indústria medíocre. Mas por que essas questões são sequer levantadas? Por que o cinema brasileiro é considerado ruim? Por que ele é associado a comédias pastelão e dramas tipo novela? E por que as pessoas esperam uma mudança? A resposta para essas perguntas é muito mais complicada do que só falar que tem roteiristas ruins ou que não tem investimento suficiente. Ironicamente, o filme Ainda Estou Aqui, que levantou esses debates em primeira mão, retrata um dos momentos em que tudo começou a desandar. Mas para cegar a raiz do problema, precisamos ir mais fundo. Não demorou muito depois do cinema ser criado para que ele chegasse aqui no Brasil. Começou com curtas-metragens, mas depois foi se desenvolvendo, foram feitos filmes mais longos e a indústria se estabeleceu. Foram feitos filmes como O Guarani, Iracema, O Birrazara, muitas adaptações de livros. E mesmo competindo com os estrangeiros para chamar a atenção do público, o brasileiro conseguia. O primeiro problema foi um pouquinho depois desse começo. Aconteceu a Revolução de 30. Quando Getúlio Vargas assumiu o poder. Logo no mesmo ano, ele fez várias propostas e várias decisões com os Estados Unidos e acabaram isentando eles de impostos para trazer os filmes estadunidenses para cá. E logo de começo, os produtores tinham que competir contra Hollywood. A tecnologia era muito melhor, fora as estrelas e celebridades que tinham. Ou seja, os cineastas brasileiros tinham que competir contra uma potência mundial nas salas de cinema. Mas claro, eles não podiam deixar isso barato. Então foram desenvolvendo diversos gêneros para chamar a atenção da audiência. 3 deles principais que eu vou citar agora. O primeiro, bem no comecinho, quando o cinema ainda era preto e branco e mal tinha áudio, era o chamado cinema de cavação. Basicamente, políticos, gente renomada, pagava para esses produtores fazerem uma propaganda favorável deles. Então eles apresentavam suas propostas, cerimônias, e os produtores espalhavam para o público ver, e as pessoas iam assistir, já que era uma experiência nova. Mas depois que a audiência se acostumou com o cinema e não era mais uma coisa tão nova, tão inovadora, tão surpreendente, o cinema de cavação não era o suficiente para chamar atenção e eles realmente tinham que investir num gênero de entretenimento. Então, de 1930 para 1960, começou a fazer muito sucesso um gênero específico, chamado de chanchada. Ele pegava muito dos elementos brasileiros, mas misturava muito do que fazia sucesso no exterior, com os filmes dos Estados Unidos. Então eles faziam uma comédia, que era um gênero barato de se trabalhar, e colocavam humor popular, elementos relacionáveis do cotidiano, mas também pegavam o costume de Hollywood de fazer estrelas de cinema, de fazer rostos reconhecíveis, atores que você compra o filme, compra o ingresso do filme, só por ele estar incluso. Então fizeram isso e nasceram figuras reconhecidas da nossa cultura, como os Três Trapalhões, como o Mazzaropi, que atuava como Zeca Tatu, e tantos outros. Não demandava de uma atuação muito complicada, porque normalmente só atuavam caricaturas deles mesmos, personagens humorísticos, não necessariamente precisava de uma temática muito profunda. Bem, depois das chanchadas, depois que diminuiu um pouco a necessidade delas, e notaram que a audiência estava muito mais inclinada para o lado do estrangeiro novamente, precisavam de alguma coisa a mais, precisavam de um tempero a mais para adicionar para fazer tanto sucesso quanto. E aí nasceram as pornochanchadas, que dá para entender mais ou menos do que se trata só vendo o nome. Ela fez muito sucesso de 1960 até 70. Então aí vemos o nosso primeiro problema, né? Para enfrentar
os estrangeiros no cinema, o cinema brasileiro usou de documentário à base de suborno, comédia pastelão e filme pornô. Desde o começo era melhor trazer obras de fora, que foi o que aconteceu. O povo se acostumou com uma qualidade técnica muito mais avançada, que era um patamar que o Brasil não conseguiria alcançar, mesmo que os impostos fossem colocados novamente no futuro. Isso foi passando de avô para pai, de pai para filho, até ficar tipo uma síndrome de vira-lata. Depois de 30 anos com as chanchadas dominando o cinema, os próprios produtores começaram a reparar que aquilo já estava meio batido. Os cinemas estrangeiros dos Estados Unidos, da Europa, de outros países, estavam fazendo novas propostas. Enquanto isso, o Brasil ainda estava na época das chanchadas há 30 anos. Então eles mesmos começaram a elaborar uma nova premissa de filmes. E nessa época foram feitas obras como Deus e o Diabo na Terra do Sol, Vidas Secas, obras que queriam tocar na ferida, porque as chanchadas elaboravam muito sobre a felicidade, sobre o entusiasmo da cultura brasileira. Só que o Brasil não era só isso. O Brasil tinha muita violência, o Brasil tinha muita pobreza, tinha muita miséria, e eles queriam trabalhar isso. E com todo esse entusiasmo para um novo passo diferente, porque seria a época mais criativa do cinema brasileiro, batizaram em 1962 o movimento como Cinema Novo. E a expectativa estava lá no alto, ali seria uma nova era do cinema. Até que 2 anos depois, em 64, aconteceu o golpe de Estado e a democracia virou ditadura. A proposta de criticar o país foi pra vala, porque se você brincasse demais, você era quem iria pra vala. Mas o regime militar sabia que ele não podia sufocar demais o cinema brasileiro, já que os estrangeiros estavam dominando esse mercado, aqui mesmo no Brasil. Então ele permitiu, mas é por isso mesmo que havia censura. Então o cinema novo não morreu, mas ele ficou limitado a pequenas menções de críticas sutis e discretas. Mesmo assim, muitos filmes foram censurados, tipo Cabra Marcada pra Morrer, Pra Frente Brasil, o próprio Deus e o Diabo na Terra do Sol, que eu citei, que por sinal, o criador dele, o Glauber Rocha, tinha um documento do regime naquela época que marcava ele pra morrer, só que não podia porque ele estava lá em Portugal. Normalmente, os filmes dessa época eram associados à empresa Embrafilme, que foi criada pelo Estado dominado por militares para produzir, distribuir e, claro, monitorar o conteúdo dos filmes. Mas nem todas as produções eram associadas à Embrafilme, como as pornochanchadas, que eu ia citar anteriormente, e um outro movimento alternativo chamado de cinema marginal, que, como o nome já diz, eram produções mais baratas que representavam a vida dos grupos mais marginalizados. Uma produtora notável desse movimento era a Bela Air Filmes, que foi de 1970 até 1970, porque ela morreu no mesmo ano em menos de 6 meses. Ela produziu 7 filmes até que os criadores foram ameaçados e tiveram que correr lá para a França para se aposentar. Esses gêneros também eram associados a uma área chamada Boca do Lixo, na cidade de São Paulo, que antes, décadas atrás, era um polo cinematográfico onde empresas como a Paramount e a Fox colocaram suas sedes, mas que depois virou um lugar que grupos marginalizados foram empurrados dos bairros principais e mais ricos com a política violenta do Estado. Então acabou que os atores e atrizes conviviam diariamente com essas pessoas marginalizadas, que eram normalmente quem consumiam os filmes e que às vezes até participavam das gravações. Mas quando a ditadura chegou no seu fim em 1985, esses gêneros não tiveram tanta mais necessidade de existirem assim, já que o conteúdo erótico e a violência gráfica não eram proibidos a partir daí. Enquanto outros países têm Hollywood, Londres, Buenos Aires como polos cinematográficos, no Brasil nós temos a Boca do Lixo, que não só não existe mais, como se tornou o atual território da Cracolândia. E essa informação sozinha fala mais do que muita coisa sobre nosso cinema. Mas bem, a ditadura chegou ao seu fim. De 64 a 85, finalmente tinham oportunidade de trazer esse novo movimento à realidade. Então, a partir daqui deu tudo certo, não é? Não.
Nos anos 90, teve a crise econômica. Foi cortado investimento em diversas áreas, foi dissolvido empresas, entre elas a Embrafilme e até o Ministério da Cultura, ou seja, sem investimento pro audiovisual. Não só isso, mas essa época também é conhecida pelo confisco, que foi tirada a poupança de todo mundo para tentar conter a crise, só que não teve compensação depois. Isso quer dizer que os produtores não tinham empresas para investir neles, mas também não tinham dinheiro guardado para eles mesmos investirem. Para ter uma ideia, em 92 para 93 foram feitos 6 longa-metragens e 4 curtas. E o cinema só foi se recuperar mesmo no que é chamado de retomada, lá para os anos 2000. Nos damos de cara com o segundo problema que leva a essa desvalorização. Não houve uma revolução criativa no cinema do Brasil. Enquanto já tinham feito Exterminador do Futuro, Ghostbusters, até a série de Star Wars, a trilogia principal, no Brasil não houve nada de muito demais. E aí as produções brasileiras ficaram acostumadas com o que a gente já sempre fez. E daí vem os dois extremos que normalmente o cinema brasileiro é conhecido por fazer: as comédias e os dramas com críticas sociais. As comédias vieram das chanchadas, sabem que esses filmes com humor popular dão certo, então fazem ele porque já tem essa garantia. Dessa segurança também vem muito das biopics, que são biografias de celebridades famosas do Brasil, tipo Mamonas Assassinas, tipo Silvio, que mesmo com atores que não aparecem em vários outros programas, eles representam alguém famoso, então não precisa disso. O outro extremo da equação são os dramas, que se originaram mais dos intelectuais com ressentimento do que tudo. E eles ficaram frustrados que não conseguiram fazer a revolução deles, colocar suas críticas em dia, e depois que tiveram oportunidade, lotaram disso. Então, ao invés de focarem em temáticas universais que todo ser humano pode entender, como amor, como ódio, como morte, eles preferiam ir para pautas sociais, questão de luta de classes, por aí. Tem até comentários do Glauber Rocha chamando o Machado de Assis de um escritor decadente por causa da ausência de engajamento político dele. Então se aproximava muito mais de um ativismo político. Só que quando os participantes, os membros da indústria no geral, concordam e entram em um consenso sobre as mesmas opiniões, acaba que não tem novas pautas para discussão, não tem percepções diferentes de um mesmo assunto. Os filmes limitam comentários que abominam a tal temática, mas sem uma profundidade maior que isso, já que todos os intelectuais entraram em um consenso de que aquilo é negativo. E muitas vezes as produções só querem tocar nessa crítica. Então os personagens vão ser arquétipos básicos para a mensagem funcionar, sem ter uma história muito mais engajante do que o básico. E por que eu tô mencionando tantos membros da própria indústria? Olha, quem é a audiência desse filme? A classe média não é, porque representa conflitos que eles não vivenciam, normalmente com histórias que não são instigantes o suficiente para fazer as mensagens serem relevantes para eles, e eles se relacionarem com os personagens ou pelo menos se apegarem, e que muitas vezes condenam a própria classe média. Bem, então a audiência seriam os grupos marginalizados, né? Porque normalmente são eles que os filmes tentam retratar. Mas também não é, porque eles passam por problemas muito mais relevantes que os próprios filmes já citam, e quando forem ver filmes, vão buscar uma experiência que vão deixar eles satisfeitos ou pelo menos contentes, ao invés de desolados, ao invés de tocar na ferida dos problemas que eles passam. Quem que sobra para ser a audiência desse filme, então? Os próprios intelectuais de cinema. Mas agora, como que uma indústria se sustenta alimentando apenas os próprios intelectuais que participam dela, que é uma parcela minúscula? Fácil, os filmes já estão pagos. Pera, como assim os filmes já estão pagos? É a lei do audiovisual. Resumindo, aquele que investir numa obra audiovisual, que normalmente são as empresas que você vê no começo dos filmes passando, listando numa tela preta, são isentas de imposto. Mas como esse dinheiro investido ainda é considerado dinheiro de imposto, o investidor não vai receber o dinheiro investido de volta. Então as despesas do filme são pagas e todo o dinheiro da bilheteria se torna lucro. Não precisa ter compromisso nenhum em ter uma bilheteria boa
ou aceitação popular, porque de uma forma ou outra o filme já tá pago. Mas bem, pode ser que mesmo essa lei do audiovisual sendo exercida, não tenha muito dinheiro investido. Então os filmes ainda são produções baratas por causa dessa limitação. Então vamos citar sobre o Condecine. Condecine é um imposto que empresas de telecomunicação que mexem com internet, TV ou trabalhos similares pagam com o propósito de investir em obras audiovisuais. De 2012 a 2018, o Condecine recebeu cerca de 7,4 bilhões de reais. Cidade de Deus teve o orçamento de 8 milhões. Tropa de Elite teve o orçamento de 11 milhões. Tropa de Elite 2 teve um orçamento de 18 milhões. E ele é considerado um dos filmes mais caros do Brasil. Se for feita uma estimativa, uns cálculos, durante esses 7 anos podiam ser produzidos 400 Tropa de Elite 2. Sim, eu sei que outras partes desse dinheiro são realocados para outras áreas do audiovisual ou somem por determinados motivos qualquer. Só que mesmo que a gente tire boa parte desse dinheiro total, a quantidade ainda é enorme. Então vamos dar um exemplo. Se a gente reduzir por 3/4, ou seja, só 1/4 do dinheiro total, dava para produzir 100 Tropa de Elite 2. Em 2023, foram feitos 161 filmes. Lembrando que isso tudo é somente através do Condecine, porque ainda tem a lei do audiovisual, ainda tem a própria bilheteria para levantar dinheiro e tem outros métodos de arrecadar. Isso tudo é o sonho de um artista. O artista pode fazer a obra que quer, sem se preocupar com a recepção do público geral e com tudo pago desde o começo. É a melhor oportunidade para ele meter o louco. E por que os produtores brasileiros não fazem isso? Entramos aí no terceiro e último problema. E ele é muito similar a um termo chamado Sunk Cost Fallacy, ou traduzindo para português, falácia do custo irremediável. É basicamente o conceito de que uma pessoa tem a tendência de continuar investindo tempo, esforço e dinheiro num projeto ou trabalho só porque ela já começou ele, mesmo que seja melhor só desistir de uma vez. Eu falo similar por causa que não é só uma pessoa, e sim um mercado inteiro, e não é um trabalho ou projeto, e sim a própria indústria. Continuam investindo na mesma indústria idêntica, sem que ela traga alguma mudança significativa ou resultado positivo grande, simplesmente porque é o que fizeram por todos esses últimos anos. Lá no começo da história, bem no inicinho, eu citei filmes que retratavam heróis indígenas. Porque hoje em dia não tem mais tantos filmes que retratam a história indígena? A resposta é rápida. Porque o setor não está interessado. Antigamente, a gente tinha uma ideia mais coletiva e agrupada de indígena. Só que nos dias de hoje, a gente sabe que dentro da categoria indígena existem diferenças gritantes de um grupo para outro. Então adaptar eles para as telonas envolve riscos de fazer uma retratação estereotipada e envolve esforço para conhecer mais profundamente a cultura deles. E para que fazer isso quando você pode simplesmente fazer um de pernas pro ar? Em 2007 também, quando foi feito Tropa de Elite, se esperava que depois iam fazer muitos filmes com protagonistas policiais. Mas fora a continuação, só teve de produção notável uma chamada Operações Especiais e nem ela é tão conhecida assim. Mesmo com muita aceitação popular, qual foi o motivo de que não investiram nessa área? Por causa que nunca foi o propósito fazer um filme de exaltação militar. O José Padilha, que é o diretor do filme, já comentou que o propósito nunca foi esse. Era para ser mais um filme com pauta social e que criticava violência. Foi simplesmente um acidente feliz e que acabou sendo bem visto pela população. Mas não foi intencional, não foi proposital. Agora, a solução para a situação toda é debatível. Será que aumentar o investimento nessa área
faria a indústria ficar melhor? Pode ser que sim. Certamente aumentaria a quantidade de filmes sendo produzidos e a porcentagem seria maior de sair uma obra renomada no meio deles. Só que dá pra perceber que a questão não é um dinheiro inacessível, um dinheiro inalcançável, e sim um problema criativo. Será que a solução é anular a lei do audiovisual de uma vez por todas? Também pode ser que sim. Os cineastas ficariam revoltados, mas eles teriam que inventar novas táticas pra lucrar. Eles não poderiam fazer qualquer ladainha que quisessem porque já tá tudo pago. O inegável é que mesmo depois de todas essas crises, o Brasil tem as condições para fazer filmes bons. Mas uma coisa que todo mundo pode fazer, uma ação que tá sob controle de todo mundo, é dar uma oportunidade. Não desprezar ou exaltar os filmes só porque eles são brasileiros, mas sim indicar e falar, pô, é essa a qualidade que eu quero. E assim, com muita esperança, a gente pode esperar que tenha mais de um filme como o Ainda Estou Aqui por ano.